Olá, amigos do Interação! Estamos iniciando uma rodada de programas gravados no 25º Fórum da Liberdade em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Hoje, como convidado, temos Dilmar Froza, diretor da Souza Cruz. Froza, muito obrigado por participar conosco do nosso programa e gostaríamos que iniciasse contando um pouco o que é a Souza Cruz. Gustavo, primeiro eu que devo agradecer, uma honra estar aqui contigo. Bom, o que é a Souza Cruz? Para mim, a Souza Cruz é uma empresa que eu conheci há quase 35 anos atrás, quando muito jovem, entrei para trabalhar na Souza Cruz, tive a oportunidade de trabalhar em vários departamentos, várias áreas da Souza Cruz, tive a oportunidade de conhecer esse Brasil todo pela Souza Cruz e também o mundo. Então a Souza Cruz me permitiu conhecer a Souza Cruz, uma empresa que na minha forma de ver, eu sempre gosto de comparar a Souza Cruz com um aquário. Por que um aquário? Um aquário você pode ver de todos os lados. E a Souza Cruz pode ser vista por todos os lados. Primeiro pelo consumidor, que pode ver a qualidade da Souza Cruz. Não só a qualidade do produto, a qualidade de como ela faz o produto, de como ela cuida, de como ela entrega. A Souza Cruz pode ser vista pelo produtor de tabaco, que é o caso aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Sul, é o que nós temos a grande representação. É o produtor de tabaco que conhece a Souza Cruz, que recebe um técnico agrícola na casa dele, que não vai ensinar só a produzir tabaco, vai ensinar a cuidar da produtividade, cuidar da propriedade como um todo, cuidar da sustentabilidade daquela propriedade e daquela família. Então esse é o nosso orientador agrícola. A Souza Cruz, nesse aquário, pode ser vista pelos empregados, por todos os colaboradores, porque ela tem um modelo de meritocracia. Todo mundo pode crescer. Eu, por exemplo, entrei na Souza Cruz como um office boy. Passados anos, cheguei à função de diretor, galgando posições, como tantos outros, inclusive foram mais longe, cresceram mais até do que eu. O modelo de meritocracia, eu acho que também alguma coisa pode ser visto por todos os lados. A Souza Cruz pode ser vista pelo acionista. O acionista, aquele que coloca dinheiro na Souza Cruz, coloca seu dinheiro para ser cuidado, também pode ser visto, pode ver a Souza Cruz cuidando do dinheiro dele. Froza, a Souza Cruz, então, para que todos entendam, não é apenas uma indústria que produz cigarro. Ela defende e ela desenvolve toda uma cadeia produtiva, porque para se produzir um determinado produto, existe uma série de etapas e processos, né? E uma série de agentes participantes. O produtor de fumo, ou seja, aquelas famílias, pequenos produtores, participam desse processo e acabam se desenvolvendo. Como é que funciona isso? Perfeito, o teu ponto é aquele que eu estou diretamente ligado, a minha área é a área de tabaco que a gente chama. Então nós temos os produtores, nós temos o modelo de sistema integrado de produção. Ele existe há mais de 90 anos no Brasil e foi criado pela Souza Cruz. Então a Souza Cruz tem muito orgulho de ter criado, mas mais do que isso, de ter aprimorado esse sistema. Então a gente não para de melhorar o sistema. Ele consiste basicamente em dar ao produtor começando com a análise da terra desse produtor, se é viável ele produzir fumo, e ensiná-lo, quando viável, a produzir e entregar a ele uma semente qualificada que possa gerar naquela propriedade a produtividade e a qualidade esperada. A Souza Cruz fornece para ele os insumos que ele tem a preço de mercado, os insumos necessários para ele fazer o plantio. A Souza Cruz também se compromete a comprar toda a safra que ele produzir. A Souza Cruz intermedia todo o sistema financeiro para que ele tenha crédito quando necessário. A Souza Cruz orienta ele, ou já distribuiu mudas para reflorestamento para que ele refloreste. Ela orienta ele, esse produtor, para preservar a mata nativa. A Souza Cruz orienta ele para cuidar do meio ambiente como um todo. Ou seja, eu digo que a Souza Cruz transporta o conhecimento que ela tem, por exemplo, numa fábrica,
de cuidado, de limpeza, de organização e leva esse conhecimento para o produtor para ele cuidar da propriedade. Isso é um exemplo de que ela faz isso. Ela tem ali na cadeia que se falasse ainda, a ligação com os transportadores. Ligação com os transportadores, que já é a terceira geração que trabalha durante a safra para a Souza Cruz. Fornecedores nesse Brasil todo ela tem, que tem uma ligação de troca de conhecimento muito grande. E assim, os varejistas, nós temos mais de 300 mil varejos que diretamente nós colocamos o produto da Souza Cruz, o cuidado, o carinho com aquele produto e a gente ajuda esse varejista também a administrar a empresa dele, através de parcerias. Então, Froza, na verdade, além de gerar renda para essas famílias, existe um trabalho de desenvolvimento de gestão. Ensinam esses produtores a gerir o seu próprio negócio, como se tornarem mais produtivos, ou seja, existe um trabalho importantíssimo de formação nisso, perfeito, além do que colocar aí os valores da sustentabilidade, de poder tornar os seus negócios mais perenes. Perfeito, Gustavo. Esse é o ponto principal. E a gente faz o quê? A gente desenvolve um modelo. Quando nós temos um modelo desenvolvido, a gente não tem braço suficiente e também a gente tem a humildade de saber que como é que se faz para que sejam implementados esses modelos novos, através de parcerias. Por exemplo, o Senar é um parceiro nosso. Só vou dar um exemplo de um que tem o Serviço Nacional de Aprendizado Rural. Ele leva tudo aquilo que nós desenvolvemos para que seja aplicado ao produtor rural. Nós fizemos um programa de venda subsidiada de computadores aos nossos produtores. Quem ensina o produtor a trabalhar com computador é uma parceria que nós fazemos também com alguma entidade. Nós temos parcerias com todas as entidades das secretarias de agricultura dos 3 estados do sul. Nós temos um programa chamado Milho e Feijão Após o Fumo. Eu tenho muito orgulho desse programa porque esse programa ele é a resposta para a diversidade. Quando se fala em diversidade no campo, tirar o fumo, plantar outro produto, esse é o maior exemplo de que o fumo deve estar lá para que tenha outro produto. Ou seja, colher o tabaco, planta milho ou feijão após a colheita do tabaco. Permite usar o adubo residual, permite rotação de cultura, permite agregar mais renda ao produtor e é uma resposta, digamos, àquilo que é o sonho de todo mundo, que o produtor tenha motivação para ficar no campo. E essa motivação não pode ser só filosófica, ela tem que ser pragmática. Essa motivação vem através da renda que o produtor vai ter, através da possibilidade que ele tem de sucessão naquela propriedade, porque os filhos vão estudar, voltam para a propriedade para continuar trabalhando naquela propriedade. Então esse é o nosso modelo e aí a gente desenvolveu o programa chamado Produtor Rural Sustentável. Por que nós desenvolvemos esse programa? A gente passou por um período vendo uma pressão muito grande do mundo em cima do custo do fumo brasileiro. Como o câmbio não estava ajudando e ainda hoje ele pressiona um pouco não, pressiona bastante, nós o que fizemos? Nós fizemos uma opção pela qualidade, não só do produto, da forma de produzir. E sorte que foi feito isso, sorte que os nossos produtores trabalhando em parceria entenderam esse modelo e hoje nós temos a melhor qualidade de fumo do mundo sendo produzido no Brasil, mas não só a qualidade, a forma que ele é produzido. E isso permite a gente ter esse mercado global. Froza, eu quero entrar nesse assunto mais adiante, inclusive não só da qualidade do fumo, de como o Brasil é um grande exportador, o maior do mundo, um dos maiores do mundo. Mas eu gostaria de deixar esse assunto para o próximo bloco, porque como estamos aqui no 25º Fórum da Liberdade, que é um fórum, um debate de ideias. Hoje tivemos vários pensadores debatendo temas altamente relevantes e um dos assuntos mais discutidos é a liberdade de empreender. Então eu gostaria de saber qual é a visão da Souza Cruz, a sua visão pessoal inclusive, do cenário brasileiro de desenvolvimento e o quanto facilita o empreendedorismo, a geração de renda e o trabalho. Então em seguida voltamos para o próximo bloco, fique conosco e voltamos daqui a 1 minuto. Estamos de volta com o programa Interação. Hoje com Dilmar Froza, diretor da Souza Cruz. Froza, nossa conversa que estava extremamente numa linha muito em cima do produtor, da qualidade, e eu pedi que nós fôssemos para o nosso intervalo e retomássemos justamente deste ponto. A questão da qualidade, o quanto que isso interfere na questão do combate à informalidade. Perfeito. E qual é a condição das empresas, principalmente uma grande empresa multinacional como a Souza Cruz, na liberdade de empreender. Como é a regulação? Ela tem facilidade? Os governos facilitam?
Existe uma carga tributária muito pesada. Qual a relação disso com a informalidade? Sua pergunta é muito importante. Bom, primeiro, empreender. O que é empreender? Empreender é você aceitar que você vai ter que superar dificuldades. Não existe empreender sem dificuldade. Aí seria talvez uma outra coisa. E nós, na Souza Cruz, aprendemos a vencer dificuldades. Quando se fala de campo, quando a gente fala de produção no campo, você tem a primeira dificuldade, que é a natureza. Você tem um ano com mais chuva, com menos chuva, então a gente aprende por aí. Quando se fala em exportação, você tem os mercados que querem ou não querem ter o produto, você tem o câmbio e, enfim, outras. E dentro do mercado interno, nós temos também algumas dificuldades que temos que superar. Vivemos agora, recentemente, questões regulatórias. Uma decisão regulatória no Brasil muito mais rigorosa do que em outros países, colocando em risco, digamos, a possibilidade de a gente produzir o produto que o consumidor brasileiro quer produzir aqui e, com isso, dando opção a esse consumidor comprar de fora. Ainda pior, comprar de fora contrabandeado. Então, essa é a nossa grande preocupação. Nós não vamos parar essa discussão. A gente acha que precisamos ter essa liberdade, o Fórum falou muito disso, de expressar para as autoridades, para os reguladores, de que essa é uma questão fundamental para o Brasil. Fundamental sob o aspecto de que tenhamos uma competição igual. Não podemos ter uma competição. Mas o que nós fazemos? Uma competição desigual. O que nós fazemos mais? Nós fazemos mais através da qualidade. Então, a qualidade do produto da Souza Cruz, ela é diferenciada. É uma qualidade, é um produto melhor. E o consumidor cada vez mais vai percebendo isso. Que comprar o produto da Souza Cruz, ele tem a garantia daquela marca que é a qualidade Souza Cruz. A qualidade de uma empresa centenária. A qualidade de uma empresa que produz seus produtos, que produz através de uma produção de um tabaco 100% produzido através de produtores importados, produtores integrados, melhor dizendo. Então nós temos o controle dessa cadeia no bom sentido, que dá a garantia da qualidade. Nós temos a rastreabilidade de toda a nossa produção. Então temos esse controle. No que tange à exportação, o governo brasileiro ele tem que ficar bastante atento e eu diria apoiar esse setor, porque a importância do tabaco na balança comercial, pegando o Rio Grande do Sul ainda mais importante ainda, e o mundo todo quer pegar essa fatia. Então, como eu coloquei no primeiro bloco, nós desenvolvemos aqui um produto de altíssima qualidade e muito bem produzido no sentido amplo. Bem produzido eu digo, ir à casa do produtor e ver que ali foi bem produzido, porque ali tem uma família feliz. Tem uma esposa, tem um produtor que participam dessa atividade como uma sociedade. Então, e que tem condições dos seus filhos ganharem uma educação de maior qualidade pelo desenvolvimento das famílias e até, inclusive, se for o caso, escolher uma nova carreira. Exatamente. O filho, primeiro, ele tem... A Souza Cruz não permite que nenhuma das crianças que estejam no campo, em áreas de produção de tabaco, não esteja na escola. E nós temos uma parceria com as escolas e o controle de toda a frequência e matrícula de todos os estudantes das áreas produtoras de tabaco. Fantástico. Esse é o primeiro ponto. Segundo, temos inúmeros exemplos dos filhos que foram estudar, fizeram ou técnico agrícola, ou agronomia, ou administração e retornaram à propriedade. Por quê? Porque a propriedade agrícola no Brasil está trocando, está mudando. Não é mais aquele, eu diria que não é mais o colono, é o empreendedor rural. É o pequeno, micro, médio empreendedor rural. É uma grande diferença. Então o filho não é filho do colono, ele passa a ser um sócio. Um sócio que está fazendo técnico agrícola e volta para casa e traz para o pai também o que ele aprendeu lá. Então você imagina, a esposa está participando mais. As propriedades agrícolas brasileiras estão passando um processo, a esposa ela está ativamente participando da atividade rural. E aí essa sociedade familiar, pequena empresa, está prosperando. Você vê a melhoria não só na parte de produção agrícola, você vê a casa do produtor melhorou, a qualidade de vida, as condições de vida que esse produtor tem, que não dá mais aquele, como no passado a gente dizia, sair da propriedade rural e ir para a cidade, você dava um salto, você ia conhecer televisão, divertimento, entretenimento, você tinha a possibilidade de acessar a internet na cidade. Hoje, nós já temos 60%, 70% dos produtores de fumo já têm computador em casa.
Já estamos com 26, 27 que já tem internet. Pode ser que o dia que você nos encontrarmos novamente, Gustavo, eu já te digo que isso já dobrou, porque é exponencial esse crescimento, você sabe disso. Então nós temos hoje, o produtor não precisa mais ir à cidade, a cidade foi até ele. Então eu acho que esse foi o nosso papel. O legado que eu gostaria de deixar como alguém que trabalha com um pequeno produtor, com a pequena propriedade rural, é de um dia dizer, o Brasil, eu trabalhei na Europa por um tempo, e eu vi as propriedades rurais da Europa, até a chegada na casa do produtor tão organizado, tinha estrada boa, asfalto, e eu pensava, será que o Brasil não vai acontecer isso? E eu estou sentindo o que está acontecendo a cada dia, e a gente está deixando a nossa sementinha nesse projeto também. Que bom. Agora eu queria que a gente ainda desenvolvesse um pouco mais nessa questão da regulação, Froza. Por quê? Porque, ao meu ver, esse é um tema que ele implica na liberdade de escolha das pessoas, do consumidor. Porque, na verdade, se você tem regulação com ingredientes nos produtos, você tem aumento de tributação, que é uma maneira de regular. Se aumenta a tributação, o preço final que o consumidor paga aumenta. Então você está impedindo, tornando impeditivo que ele possa fazer aquilo. O que acaba acontecendo no mercado negro? Mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos na famosa lei seca. As pessoas queriam continuar consumindo as bebidas alcoólicas, como era proibido por regulação, acabou acontecendo o crime, o contrabando, que gerou todas aquelas famosas quadrilhas que a gente vê muito nos filmes, né? Então, qual é o risco disso acontecer aqui no Brasil? Eu acho que eu não vejo essa possibilidade. O Brasil, o fórum que a gente participou, o Fórum da Liberdade, falou muito disso, liberdade de expressão. Temos liberdade no Brasil e eu acho que são algumas medidas, talvez, que foram tomadas intempestivamente, que os reguladores vão perceber, as autoridades vão perceber que foram longe demais. E aí deve voltar alguma coisa, porque vão perder, como você mesmo colocou. Não só a questão de não resolver a intenção que talvez tivesse, de estimular ou de desestimular o consumo do cigarro, mas vão danificar completamente o tesouro pela sonegação fiscal, vão fazer com que os consumidores consumam um produto que vem sabe lá de onde, feito com sabe lá o quê, sem pagar imposto, sem gerar emprego aqui. Então eu digo que é um momento difícil que nós estamos vivendo, é um momento que a gente tem que ter bastante dedicação, trabalhar, conversar com todo mundo, explicar a nossa situação, contar o que acontece no mundo. Nós vivemos situações em países que tentaram alguma coisa sem uma análise mais profunda, tiveram que retroceder, porque houve um prejuízo muito grande para o país de arrecadação e o consumo não caiu, pelo contrário, como eu coloquei anteriormente, o consumo de um produto não conhecido. Então a regulação tem esse ponto, mas eu acredito que nós não podemos desistir. Eu gosto de comparar o que nós fizemos há 2, 3 anos atrás, quando o câmbio estava tão desfavorável e algumas empresas pensando até em desistir. A gente nunca desistiu. Pelo contrário, a gente investiu em qualidade para fazer um produto melhor. E eu acho que nós vamos continuar batalhando para que tenhamos um produto melhor, para que o consumidor possa escolher esse produto melhor e em outras frentes também batalhar, também trabalhar com as autoridades nos caminhos que for possível, inclusive o caminho judicial, se necessário, para provar ou para obter esse direito de produzir, pagar impostos, gerar emprego e contribuir com o crescimento do país. Froza, o que eu digo que o problema nos governos nunca é a intenção, é sempre o como. Porque a intenção parece boa, diminuir a qualidade de fumo e melhorar, por consequência, a qualidade da saúde. Isso. Agora, o mercado ilegal, como você disse, e essa baixa qualidade de produtos se tornarem mais baratos, que vêm de fora, ou seja, de países que se tornam mais competitivos por uma ação regulatória, faz com que a saúde piore. Na verdade, o que nós temos é um quadro até de agravamento dessa situação. Então, eu costumo aqui dizer no nosso programa, seguidamente, eu, como exemplo da Souza Cruz, eu não fumo, mas eu vou eternamente defender o direito daquele que quiser ter a escolha de fumar. Isso é que é o mais importante. Não é a intenção de melhorar a qualidade da saúde que é nobre. O problema é superar, intransigir a liberdade do indivíduo de poder escolher. Agora nós falávamos também, Froza, a questão do câmbio. Gostaria que vocês explicassem um pouco melhor para as pessoas que nos assistem em casa por que o câmbio torna a indústria brasileira menos competitiva e se realmente essa é a única causa. Que volta e meia eu vejo o empresariado colocar o problema no câmbio, mas eu não vejo discutirem a carga tributária, os encargos trabalhistas, a burocracia. Gostaria que você discorresse um pouco sobre esse assunto. Primeiro, o seu ponto foi um sumário, uma bela análise, Gustavo.
inteligente a forma com que você ponderou. Como eu te coloquei, nós fizemos uma opção. Eu acho que o câmbio ele tem prejudicado as exportações brasileiras, consequentemente favorecido importações em alguns setores, que nesse caso não é o que eu estou falando, com um exemplo mais clássico, que chamam de desindustrialização. O fato de você poder importar um equipamento que era feito aqui, ou que é feito aqui, custa 10 e importar por 5, eu acho que é muito rápido para se fazer uma análise. Na exportação é um pouco diferente, mas ele tem uma razão parecida. Se você tem, nós temos, por exemplo, a possibilidade de exportar para um determinado país o tabaco brasileiro. Se o câmbio tiver a mais ou menos R$2 por dólar, então a nossa competitividade fica num determinado patamar. Se esse câmbio cai para 1,50, 1,60, como já aconteceu, você fica com um produto muito mais caro se você vender para fazer o teu mesmo resultado em reais. Então essa que é a conta. E você chega num ponto que eles chamam, os economistas chamam de ponto de equilíbrio, e nesse ponto de equilíbrio você tem que optar, ou você produz um produto de baixíssima qualidade, porém daí o mercado não quer, ou você fica fora do mercado. Então qual que foi a nossa opção com relação ao tabaco? A gente investiu na qualidade, em todos os aspectos. E a gente tem que tirar também aquilo que está na nossa mão, em primeiro lugar, tirar aqueles custos que não precisa ter. Segundo, ajudar a influenciar os nossos legisladores, e aí entra no ponto que você colocou, para remover da nossa cadeia de custos duplicidades de tributos, custos exagerados que tem, tributo sobre tributo na folha de pagamento e outros. Então, alguns sinais a gente já está vendo do governo que ele está preocupado com isso. Eu acho que caiu a ficha, como se diz na linguagem popular, das autoridades governamentais brasileiras, que destruir esse setor, o setor exportador, seria destruir as galinhas dos ovos de ouro desse país. E eu acho que já caiu a ficha, a questão agora é quão rápida será essa execução. E o governo tem que acreditar que isso é sério. Os empresários não estão brincando, mas de novo, a gente não pode, diante de uma dificuldade, desistir. Eu sou bastante otimista, eu acho que uma hora é regulação, outra hora é câmbio, enfim, problemas dos mais variados que possam surgir, nós devemos sempre pensar o seguinte, em que o Brasil é bom? E eu acho que, por exemplo, no agrobusiness, nós somos muito fortes. O Brasil é muito forte nisso, o tabaco se encontra nessa área. Nós temos uma história, por exemplo, na área de cigarros, a Souza Cruz tem um centro de pesquisa e desenvolvimento que fica no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, lá em Cachoeirinha, que é um dos melhores do mundo. Isso também ajuda a fazer o melhor cigarro do mundo. Então a gente tem pela frente, a gente enxerga futuro. Então a liberdade nos dá até esse direito de pensar num futuro promissor. Bom, Froza, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, a sua participação, essa verdadeira aula sobre o agrobusiness brasileiro e como que a gente se comporta, como o governo se comporta e o quanto interfere nas questões de desenvolvimento, de emprego e renda, inclusive das famílias, que é uma visão muito mais ampliada quando a gente pensa só em cigarro, a gente não vê tudo que tem por trás, né? As pessoas que fazem isso realmente acontecer, não só os colaboradores da Souza Cruz, mas todas as pessoas que participam do processo. Então, eu gostaria de agradecer a você, nós estamos aqui gravando no 25º Fórum da Liberdade. Nosso próximo mês teremos uma sequência de entrevistas aqui nesse fórum, que é um dos principais debates de ideias da América Latina. Teremos grandes pensadores, teremos belas conversas e vocês podem continuar nos acompanhando não só aqui pela nossa UberTV, mas via Twitter no @Gustavo_N, dando sugestões de pautas, temas relevantes e figuras de entrevistados. Sempre serão muito bem-vindos. Podem nos acompanhar também pelo Facebook. Esperamos vocês no nosso próximo programa. Muito obrigado e até lá!